Rio Grande do Sul enfrenta o maior desastre natural da sua história. E milhares de pessoas perderam seus bens materiais e sentimentais, parentes, amigos, animais. Nesse momento, é necessário um cuidado especial com a saúde mental da população atingida. Diversos setores da URGS estão mobilizados em ações de assistência psicossocial, seja nos abrigos de forma presencial, seja através de materiais disponibilizados na internet. Nós estruturamos o nosso serviço a partir de um chamado da reitoria para compor o atendimento aos abrigados e nos constituímos, então, com uma equipe, de professores, de técnicos, estudantes da graduação, da pós-graduação e também de pessoas que foram se voluntariando dessas áreas, E esse atendimento psicossocial, ele pressupõe uma intervenção que pensa desde uma primeira abordagem, por meio de um cadastramento das pessoas, quem são essas pessoas, qual é a faixa etária, qual o bairro que essas pessoas residem, quais são as principais demandas que essas pessoas trazem. O sofrimento ele é grande, então essa atenção, esse olhar, essa observação e intervenção junto às pessoas é fundamental, E afloram muitas questões, Então, ansiedade, tristeza, não necessariamente depressão, até outras situações, como, por exemplo, quem já vinha em tratamento e que estava com algum controle de alguns aspectos emocionais, Nós temos uma organização de atendimento às pessoas em 4 grandes GTs. Nós fizemos, então, um GT de dados, que são as pessoas que se ocupam, assim, de fazer esse levantamento. Quantas gestantes nós temos, quantas pessoas que demandam atendimentos outros, Que aqui nós temos um conjunto de serviços com psiquiatras, pediatras, enfermeiros e várias outras áreas também. Um GT de saúde mental, que tem 2 grandes frentes. Uma é o atendimento direto aos abrigados, às abrigadas, mas não menos importante também é a gente se preocupar e se ocupar de quem está trabalhando no abrigo. Nós temos o outro GT, que é o GT da criança e do adolescente, que é um GT específico que se ocupa com a área da enfermagem, da educação física, da pedagogia, psicologia, serviço social. E um 4º GT que tem essa ênfase na articulação e mobilização, especialmente porque muitas vezes o que aparece é uma dor na enfermagem, mas essa dor não é só física. Então, essa articulação com a psicologia, essa articulação com a psiquiatria, esse atendimento dos pais e responsáveis para que as crianças fiquem bem, é muito importante. E esse GT de mobilização e articulação, ele é fundamental, não só para pensar essa articulação entre os serviços que estão dentro da universidade, como principalmente também pensar que a gente quer que as pessoas tenham condições de sair daqui. Então, esse GT de articulação e mobilização, ele tem trazido para cá, por exemplo, o cartório, a Defensoria Pública. Hoje está aqui representantes da Caixa Econômica Federal para a gente poder informar, e não só informar, mas acessar as pessoas a refazerem o seu documento como certidão de nascimento dos filhos, como documento de identidade. Os professores, a equipe da URGS, do nosso instituto, ela não está só nesse abrigo, assim, ela está também em diferentes abrigos, movimentos sociais e serviços que estão prestados para além daqui, Então, estamos aí multiplicados em inúmeros abrigos. E para quem quiser contribuir nesse processo, a gente considera importante que tenha também assim, um pouco de informação, sobre o cuidado que tem que se ter nessa abordagem, coisas que a gente talvez não possa dizer num primeiro momento, porque a gente está lidando com situações traumáticas muito delicadas. Nós tínhamos uma experiência também, assim, com várias pessoas da universidade, colaboração com outras universidades, que foi um programa que a gente fez, que foi na época do Covid, que foi financiado pelo Ministério da Saúde, para dar um suporte psicológico e psiquiátrico para os profissionais da área da saúde, que eram as pessoas naquele momento que estavam no front, enfim, A gente pegou todas as informações que a gente tinha desse estudo para ver como é que a gente poderia aplicar nesse momento de catástrofe, Então, esse estudo, ele gerou vários materiais, que eram coisas todas muito desenvolvidas para o propósito do Covid,
mas que uma intervenção baseada, na verdade, em primeiros socorros psicológicos, que é uma intervenção curta, ela foi tão eficaz quanto outras intervenções, né? E a gente pegou o que seria mais importante para ver como é que a gente poderia, então, aplicar aqui dentro dessa situação que está aqui. Isso vem sendo desenvolvido nessas 2 semanas, assim, e a gente vem fazendo algumas adaptações, mas como junto com isso, o nosso grupo também teve presente nos abrigos que a URGS estava atendendo, então a gente está com 4 abrigos, né? A gente começou a ver que a realidade dos abrigos era uma realidade um pouco diferente da realidade que a gente tinha realmente naquele contexto da pandemia, né? Então a gente precisou fazer uma série de modificações, né? E então com algumas orientações em termos de intervenções psicológicas mesmo, mas também algumas intervenções também do ponto de vista psiquiátrico. As patologias psiquiátricas, elas são muito prevalentes, é um momento em que a rede totalmente está desestruturada, as pessoas não têm nem aonde se socorrer, então o que a gente acabou organizando seria, digamos que um plano de atendimento para a saúde mental. Eu acho bem importante contextualizar, assim, que são várias instituições, então tem vários movimentos que estão acontecendo, né, de uma forma muito colaborativa e tudo ao mesmo tempo. Possivelmente, na próxima semana vai ter uma nova atualização e se for aberto, enfim, o atendimento, né, isso vai ser trazido através do site, né, então é importante que a gente esteja preparado com materiais que sirva de assistência, mas que tenha alguma base na literatura para poder fornecer, e esse é o nosso grande objetivo, assim. O site da URGS de saúde mental, ele já existe há alguns anos, ele concentra várias informações sobre onde buscar ajuda, tanto dentro da universidade como fora, além de outros recursos de assistência e orientações. E nesse momento das enchentes, nós criamos uma aba com materiais, orientações, principalmente de onde buscar ajuda, onde oferecer ajuda, como oferecer ajuda. E daí, especificamente sobre como oferecer ajuda, também criamos uma cartilha sobre primeiros socorros psicológicos, buscando orientações em relação a esse momento. A cartilha, na verdade, ela foi uma adaptação das orientações que existem do National Child Traumatic Stress Network, que é uma instituição nos Estados Unidos, que já trabalha há bastante tempo com a temática dos primeiros socorros psicológicos e traz informações bem didáticas e fáceis de compreensão, né, para o público em geral, sobre o que são os primeiros socorros psicológicos. Queria, né, dizer para os servidores e servidoras da URGS que a Divisão de Promoção da Saúde segue com os atendimentos psicossociais, agora na modalidade online, enquanto a gente não retorna ao serviço presencial. Então, quem estiver como voluntário ou estiver numa situação de sofrimento em relação a esse momento que precise de orientação e de acolhimento, a gente pode oferecer esse serviço, né, na modalidade online daí.